Olá! Hoje a nossa aula de laboratório. Vamos fazer o preenchimento no livro, tá? Sobre o experimento do pé de feijão, certo? Então vamos lá. Abra um livro aí na página 59, tá? Temos aí a etapa 2, tá? A etapa 1 foi aquela que falamos das partes da planta, né? E agora vamos à etapa 2. A água e a luz são importantes para a sobrevivência das plantas? O que vocês acham? A água e a luz são importantes? Sim, né, crianças? Sem água e luz, as plantas não sobrevivem, né? Então, vamos lá. Descubra o que acontece com o pé de feijão na presença e na ausência de água e de luz, fornecendo e retirando esses elementos do experimento. Desenhe a seguir os procedimentos e escreva quais foram os materiais utilizados. Lembram-se que nós utilizamos 4 copinhos? Primeiro foi qual? O copinho com algodão e os feijões, né? Colocamos dentro da caixa de sapato ou qualquer outro recipiente que não tivesse luz. Nesse copinho eu não coloco água, tá? Então, esse copinho vocês desenham aqui. Junto com esse copinho, eu peguei outro copinho, fiz a mesma coisa. Coloquei o algodão, os feijões, só que tem uma diferença. Eu tive que colocar um pouquinho de água, né? E guardei esse copinho junto com esse outro seco dentro do recipiente fechado. O que eu tinha que fazer? Todo dia esse copinho que eu joguei um pouquinho de água, eu tenho que jogar um pouquinho de água todo dia, tá bom? E o outro deixar ele seco, tá? Foi isso que vocês fizeram. Se não fez, pode fazer ainda, não tem problema, tá bom? Aí o outro copinho, terceiro copinho, o que eu fiz? Coloquei algodão, carocinhos de feijão, só que eu coloquei ele para receber luz, né? E o quarto copinho, eu coloquei ele também, né, algodão, feijões, para receber luz. Só que esse último eu coloquei o quê? Um pouquinho de água. Um fica recebendo luz sem água e o outro fica recebendo luz, mas eu tenho que colocar água nele todos os dias, tá? Então, já faz uma semana, né, que nós fizemos essa experiência. Ainda não deu para se desenvolver totalmente o feijão, tá? Mas esse aqui dá pra gente fazer. O que vocês fazem aqui, então? Dividam aqui esse quadro em 4 partes com a régua, tá? E desenhem esses copinhos, tá? Na verdade, em 4 partes não, né? Vamos dividir ele em 2 partes. Então, vocês fazem o copinho, os 2 copinhos dentro da caixa, né? Só que um deles recebe água, faz uma flechinha, água, para saber que eu coloquei água. E aqui no de baixo faz o solzinho, né? Recebendo a luz solar na janela ou qualquer outro lugar que vocês colocaram. E aí, um é seco, né? Sem colocar água, e o outro a gente coloca água todo dia. Faz uma flechinha nele e escreve água, tá bom? Materiais é o que a gente utilizou para fazer a experiência. O que a gente utilizou para fazer essa experiência, né? O que a gente usou? Foi os feijões, né? Coloca vírgula. Caixa de sapato. Quem não usou a caixa de sapato, pode colocar o nome do outro recipiente, tá bom? Copos plásticos, vírgula. Vírgula não, desculpa, né? Não tá certo. Vírgula. Algodão, coloca a vírgula de novo. Água e luz. Esses são os materiais. Vou repetir então. Utilizamos feijão, vírgula,
caixa de sapato, vírgula, copos plásticos, vírgula, algodão, vírgula, luz solar e água. Esses são os materiais que nós utilizamos para a nossa experiência, tá bom? Feito isto, etapa 3. O que aconteceu com o pé de feijão em cada situação? Sem água e sem luz, com água e sem a luz, sem água e com luz, com água e com luz. O que vocês vão fazer? Vão observar agora mais uma semana esse pé de feijão. Na verdade, mais 5 dias, tá? A observação é desses pés de feijão. Temos na página 145 do livro, lá no final, no material complementar, e a página 157, duas tabelas para serem preenchidas, tá? O que está escrito nessas tabelas? Características do pé de feijão. Eu tenho na primeira tabelinha sem água e sem luz. Eu vou falar cada dia alguma coisa desse pé de feijão. Cada um vai falar o seu. Ah, nasceram folhas. Ah, nasceu mais uma raiz. Cada dia vocês escolhem uma coisa. É simples, tá? Não precisa colocar nada complicado. É só falar alguma característica do feijãozinho. Vou colocar aqui, ó, data, né, o dia e a hora, tá bom? E aí eu coloco o que aconteceu. Aí no outro dia, data e hora. Só que cada tabelinha para um feijão. Tenho aí sem água e sem luz, na página 145, com água e sem a luz. Aí o outro lá, da 147, sem água e com luz. E a última com água e com luz. Só colocar a data, observar durante 5 dias eles, e aí vocês vão preenchendo, tá? Peçam ajuda de um adulto, tá bom? Para ajudar vocês. Não se esqueça de anotar o dia e o horário das observações, é muito importante, tá? Às vezes eu observei um dia de manhã, eu anoto, outro dia à noite, outro dia à tarde, conforme vocês tiverem tempo, certo? E aqui, você sabia? Conto de Fadas, João e o Pé de Feijão, fala sobre feijões mágicos que geram plantas que crescem até o céu. Já um feijão que não é mágico gera um pé de feijão, também chamado de feijoeiro, que atinge aproximadamente 50 centímetros de altura. Então, nesse conto do João e o Pé de Feijão, fala sobre os feijões mágicos, né? Que ele cresce até lá no céu, que o João Pé de Feijão, ele vai lá, né? Que tem um gigante. Provavelmente vocês já viram essa história. Mas a professora também vai mandar para vocês o link dessa historinha. É bem legal para vocês assistirem, tá? Só que isso é uma historinha, né? O que acontece na verdade, né? Com o nosso pé de feijão, que também é chamado de feijoeiro. Ele cresce e dá outros feijõezinhos. Professora, quanto que é 50 centímetros? 50 centímetros é um pouco maior que uma régua, tá? É um pouco maior. 20 centímetros. A régua tem 30 centímetros. Ele cresce um pouquinho mais, tá bom? Só que em pé, tá? É assim, é desse tamanho que fica. Ele não é um pé muito grande, tá bom? E bem legal essa historinha, tá? Vocês assistam e me falem depois o que é que vocês acharam dela, tá bom? Na próxima semana, nós vamos fazer a etapa 4, tá? Que vai ser as condições em que o pé de feijão se desenvolveu normalmente. Em qual desses copinhos que o feijão se desenvolveu normalmente? Foi com água e com luz, sem água e com luz, sem água e sem luz? Qual dessas? Então, vocês já vão vendo aí, né? Que semana que vem a gente faz esse, tá bom? Para verem qual dessas observações que o nosso pé de feijão se desenvolve, tá bom? E qualquer coisa, a Pro está aqui, podem tirar dúvidas e assistam a historinha do João e Pé de Feijão, tá? É bem legal.